Vou falar também sobre Marcelo Groi, goleiro que está deixando o futebol saudita, caberia no seu clube do coração, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e ativarem também as notificações, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Marlon Freitas no Vasco, como é que tá? Wagner, vou te contar que com a ausência de um executivo de futebol, a coisa ficou meio emperrada no Vasco, né? Hoje os caras têm como prioridade encontrar um executivo que vai tocar essa negociação. Ontem, o Joel Silva, que é do repórter do Atenção Vascaínos, chegou a contar que o Vasco mirava a contratação de um executivo de um time no interior de São Paulo. Eu cheguei a listar os principais nomes, né? Paulo Pelaipe no Botafogo de Ribeirão Preto, imagino que não seja o perfil que a 777 busca. Pelaipe que já passou pelo Vasco. O filho dele, inclusive, estava trabalhando no Vasco, se demitiu quando o Mato saiu. Michel Alves, ex-jogador de futebol, goleiro, né? Vocês lembram? Ele é o executivo de futebol no Novo Horizontino. Lucas Andrino, executivo do São Bernardo, quase foi parar no Corinthians no início desse ano. O Juninho Paulista, talvez esse seja o cara de maior cartaz. Já trabalhou na seleção, foi jogador do Vasco, ele é um dos acionistas do Ituano. Para completar, o Diego Serri, que trabalha no Red Bull Bragantino, a chance do Serri trocar o Bragantino por qualquer outro clube brasileiro hoje é muito pequena, né? Tá? Para falar sobre Marcelo Groi, goleiro que fez história com a camisa do Grêmio e que se mudou pro Al Ittihad em 2019. Ele está de saída do clube saudita, fica somente até o mês de junho, quando acaba seu contrato. E o Groi está no mercado em busca de alternativas no Brasil ou na própria Arábia Saudita. Por lá, quem garanta que ele tem oferta do Al-Shabaab. Goleiro de 37 anos de idade, um dos heróis do torcedor gremista, apesar de ter saído pela porta do fundo, ele saiu brigado com o então técnico Renato Gaúcho, que talvez dificulte o seu retorno. Só para completar, vale a lembrança de que o Groi era titular absoluto até a chegada do Marcelo Galhardo. O Galhardo chegou, acabou por afastar alguns jogadores, entre eles o Marcelo Groi, que não atua desde o dia 7 de fevereiro. A pergunta que eu quero deixar para você é: Marcelo Groi caberia no seu time do coração? Use espaço para comentário, esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fala do meu Vasco, Elinho do Bragantino, sabe se existe algo? Gosto demais das tuas lives, parabéns. Obrigado, Magno Coelho. O Magno, outro dia, nem sei sobre se foi se foi do Vasco, eu acho que não. Mas deixa eu procurar uma mensagem, uma conversa que eu tive com uma pessoa. Isso, ó, mandei assim, ó. Alguém procurou vocês pelo Elinho? Foi na quinta-feira da semana passada. Imagino que tenha sido numa live, porque era 20 e 25. Aí a pessoa respondeu, agora não. Por enquanto, ninguém. Mas ele renovou faz pouquíssimo tempo. A multa subiu bastante. Acho bem difícil que ele seja negociado no futebol brasileiro. Aí eu falei, mas quem tentou ele antes? Um time do México. Mas foi um pouco antes dele renovar. A renovação já estava engatilhada, tá? Então, não existiram propostas pelo Elinho do futebol brasileiro, e imaginar que ele se mude para um clube brasileiro é algo meio que impensável. O Elinho havia sido, quer ver, ó? Red Bull Bragantino compra Elinho. Tô checando aqui qual que foi o valor da compra, eu lembro que foi um valor alto, mas quer ver. Peraí. Não achei. O Bragantino anunciou nesse sábado a contratação em definitivo do atacante Elinho. Primeiro ele foi por empréstimo, né? E depois é que o clube exerceu. Segundo a apuração do GE, o clube de Bragança pagará 24 milhões pelo negócio. O débito será quitado em parcelas, tá? 24 milhões de reais, numa época em que essa grana era bem considerável, em 22, janeiro de 22. Hoje 24 milhões já não é tanta grana assim, né? Ô Nicola, que tipo de negócio foi feito com a venda do Piton que o Duílio fez com o Vasco? O Vasco pagou esse jogador ou foi presente de Papai Noel, Duílio para o Vasco? O Vasco pagou 16 milhões de reais pelo Piton, que tem passaporte italiano e deve garantir em breve para o Vasco uma negociação bastante interessante, tá? Sobre a SAF que você apoiou. Você deve estar se referindo à SAF do Vasco? Bom, vamos lá. Eu acho que Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Atlético, esses clubes precisavam se transformar em SAF, em sociedades anônimas do futebol, porque eles haviam criado uma dívida astronômica, a capacidade de arrecadação era muito menor do que o endividamento e a conta nunca fecharia. Então, era necessário que esses clubes se transformassem em SAF, beleza? Só que não basta virar SAF para ter a garantia de que seu clube vai ser um sucesso, porque depende muito do engajamento do torcedor, do nível de contratação e principalmente de quem é o investidor.
A gente tem SAFs completamente distintas no futebol brasileiro. A do Bahia talvez seja a SAF dos sonhos, você é comprado pelo Grupo City, que está demonstrando a intenção de transformar o Bahia num clube extremamente poderoso. O segundo clube mais importante do Grupo City. Do caramba, espetacular. Se fosse torcedor do Bahia, estaria muito contente. Ainda que os resultados no primeiro momento não apareçam, o time correu o risco de rebaixamento, é uma coisa que a médio e longo prazo vai dar super certo. O Botafogo do Textor, com uma série de pormenores estranhos, esquisitos, movimentos que a gente não entende, declarações de um típico dirigente brasileiro, mas é um cara que está colocando dinheiro. Ele acabou de trazer o Luiz Henrique numa operação de 16 milhões de euros. Aí você tem a SAF do Cruzeiro, em que o Ronaldo consegue um primeiro ano perfeito, mas que ele deixa claro desde o primeiro dia que não vai fazer grandes investimentos, que o Cruzeiro vai investir dentro de um orçamento pequeno, curto, apertado, e vai garantir esse crescimento passo a passo, de maneira bem pequenininha. Já é uma outra realidade. Aí você tem a SAF do Vasco, que para mim é a pior dessas SAFs que eu estou citando, porque é uma SAF em que o dono da SAF, o responsável pelo negócio, o gringo lá, prometeu que o Vasco brigaria de igual para igual com o Flamengo, que nunca mais o Vasco ficaria abaixo do Flamengo. E a verdade é muito distante dessa, né, cara? Os processos são muito ruins, a burocracia na hora de contratar é enorme, enfim, eu estou muito desapontado com a SAF do Vasco, com a 777, não é com a SAF do Vasco, com o modus operandi da 777, tá? E o que os caras estão fazendo com o Pedrinho, para mim, beira o bizarro. O Pedrinho foi um jogador de futebol, é um ídolo do Vasco, manja muito, se mostrou como comentarista, um dos caras que mais entendem de futebol. Adorava ver o Pedrinho como comentarista, o cara que explica bem o jogo, o cara que não se prende a palavras muito difíceis, ou a um linguajar que está fora da realidade. Um cara, para mim, o Pedrinho era, enquanto comentarista, o melhor, aquele que melhor via o jogo e melhor explicava o que estava acontecendo. E esse cara se torna presidente do Vasco e é ignorado pela 777. Mais do que ignorado, né? Ele é afastado, ele é expulso, ele é excluído. A 777 já emitiu nota proibindo o Pedrinho de falar sobre a SAF do Vasco. A 777 já entrou em contato com a Ferge para pedir que a Ferge, quando tiver qualquer assunto relacionado ao Vasco, se comunique com a 777 e não com o presidente do Vasco, enfim. Isso é atitude de alguém que quer construir alguma coisa, uma parceria. Isso é legal, isso é bacana, enfim. Então, eu não consigo encontrar nada positivo para falar da 777. Só para arrematar, eu trouxe a informação ontem, até antes de publicar, eu procurei o Lúcio Barbosa para ver se ele queria emitir qualquer opinião, ele não se posicionou. Queria contar que a 777 paga salários em dia, paga direitos de imagem em dia, mas está atrasando pagamentos de comissões. Tá? Os empresários que fizeram acordo com o Vasco não estão recebendo. A 777 está humilhando o Pedrinho. É uma grande sacanagem o que fazem com o ídolo do clube, escreve o baita de um jogador. O Wellington Coelho, obrigado pelas palavras, tá? Todo mundo pensa que é Fatal Surf. Não, é Fatal Model, tá? Porque a SAF do Vasco até hoje não mostrou o contrato. E você, na época, você apoiou e agora está tirando a torcida de besta. Você sabia tudo o que está acontecendo com o Vasco. Não, Fabio, vamos lá. Quando a 777 comprou o Vasco, imaginei que seria algo super bacana. Uma empresa internacional. Bem que não sei se eu fui tão entusiasta assim, porque os outros clubes da 777, nenhum deles é muito bem sucedido, né? Mas, cara, eu imaginei que a coisa poderia fluir, que a coisa seria boa. E também. E assim, o Fabio, se você tem uma opinião hoje, acontecem coisas e você segue agarrado a essa opinião e não consegue perceber as mudanças, aí, desculpa, Fabio, você precisa rever seus conceitos. Vamos lá, vou falar sobre um técnico, o Carpini. O São Paulo contratou o Carpini e eu achei desde o começo que não daria certo. Cara, se o Carpini estivesse voando e o São Paulo jogando muita bola, eu seria obrigado a rever meus conceitos. Pô, eu falei lá atrás que eu não contrataria o Carpini, mas eu preciso rever o que eu disse, porque o São Paulo está jogando muita bola. Aconteceu o contrário, né? O Carpini até foi campeão da Supercopa, bateu o Corinthians na Neoquímica Arena, mas o time não evolui, pelo contrário, o time regride, né? Enfim, eu não vou ficar preso a uma opinião que eu dei em algum momento. Se a coisa mostrar o contrário, eu vou me ater a essa nova realidade. O Vasco nunca será o Vasco, pois a 777 a cada dia diminui e ainda iludem o sócio. E até agora nada de cumprirem. Já era. Já de se esperar por serem mentirosos por onde passam. Pedro Trader tá bravo com a 777 e eu entendo a irritação,
Acho que a 777 vai mal à frente do clube. Tá aí, né, família? Ficamos com um giro de notícias do Vasco da Gama, informações essas exclusivas aí do mercado da bola. O Vasco tá aí em busca de novos reforços, mas é isso aí. Se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de dar uma moral, de se inscrever no canal e deixar seu like para fortalecer o nosso trabalho. Sempre está trazendo vídeo diário do Vascão da Gama, valeu? Tô ficando por aqui, um grande abraço, tchau, tchau, fui.